Dentro do que tu comenta, que é muito. Hoje nós temos. As pessoas têm muitas ideias, muitos conceitos que não estão relacionados com a realidade, que com o tempo eles vão se desligando da realidade, e que é necessário fazer esse exercício de voltar sempre para a realidade, sendo a realidade o árbitro final, né? Das tuas crenças das tuas ideias. Muita gente faz isso justamente por não ter uma epistemologia sólida, né? E, de fato, nós não somos computadores, né? Nós não guardamos milhões e milhões de dados desconexos entre si na nossa memória. Nossa memória não tem essa capacidade de ser simplesmente o aglutinador de coisas e de nomes e de questões. Nós retemos o conhecimento e desenvolvemos o conhecimento a partir do momento que nós integramos, que nós refinamos os nossos conceitos. E uma das coisas que Rand trata na sua epistemologia é justamente a Crow Epistemology, né, que seria o paradoxo do corvo. O que seria isso, né? E como isso interage com a nossa capacidade de pensar, né? A Crow Epistemology é epistemologia do corvo, que é no sentido de como é que o corvo, entre aspas, pensa sobre o mundo, como é que o corvo aprende, como é que ele vê o mundo. E isso é com base num estudo que a Ayn Rand ela cita, que foi um experimento científico que fizeram, em que eles colocavam um corvo num certo ambiente construído, digamos assim, e eles colocavam um ser humano no meio daquele ambiente, como se fosse uma espécie cheio de árvores, digamos assim. E quando um ser humano aparecia, os corvos iam embora. Ou seja, o corvo ele contava um ser humano. Quando eles colocavam dois seres humanos, e aí o ser humano saía e os corvos voltavam. Quando eles colocavam dois seres humanos, os corvos eles fugiam, digamos assim, e aí quando os dois seres humanos saíam, os corvos voltavam. Quando colocavam três seres humanos, os corvos saíam, e quando os três seres humanos saíam, os corvos voltavam. Só que quando colocavam quatro seres humanos e três deles saíam, os corvos voltaram na mesma. Ou seja, a conclusão desse estudo é que o modo que os corvos pensam, entre aspas, ou que eles processam a realidade é 1, 2, 3, muitos. Ou seja, a quantidade de unidades que os corvos conseguiam conceber só ia até 3. E quando passava de 3, era como se fosse uma multidão obscura, né? No sentido de que eles não conseguiam exatamente distinguir quantos estavam ali, e isso fazia com que eles não conseguissem reter aquela quantidade de informação. Uma maneira muito simples de pensar a semelhança que isso tem com nós, seres humanos, é quando a gente está no metrô, né, vai no metrô de São Paulo e dá uma olhada na quantidade de pessoas que tem ali na estação estação da Sé, se não me engano, não é? E nós não conseguimos ver quantas pessoas estão ali. A gente, na melhor das hipóteses, chuta que tem ali algumas centenas, mas o nosso olho ele não é capaz de distinguir quantas pessoas estão ali. Então, mesmo nós, como seres humanos, nós temos uma quantidade limitada de unidades que nós conseguimos reter, que para o ser humano é ali em torno de 6, 7, 8. Isso, em grande parte, a razão pela qual o nosso número de telefone tem um conjunto de números limitados. Até a própria forma que o nosso CPF é a mesma coisa, né? O modo que nós organizamos esses números é em unidades. Nós formamos unidades maiores para reter aquele número. Então, o CPF é um conjunto de 3 números, ponto, 3 números, ponto, 3 números, tracinho, né? Acho que Isso, é 2 números. Ou seja, nós transformamos o que são 11 números em um conjunto de 3 mais 1. Então, esse número, ele é retível. Da mesma forma como nós organizamos o número de celular, né, de telefone. O que isso significa é que a nossa mente humana, ela possui uma identidade. A nossa razão, ela possui uma identidade. Ou seja, ela possui limites.
ela funciona de uma certa forma muito específica, e não de qualquer forma, digamos assim. Então, a consequência disso, da importância de entender isso, é entender exatamente o que é que o ser humano, que eu como indivíduo, o que é razoável eu fazer e o que não é razoável eu fazer. Então, só para dar um exemplo que eu ouvi, que ajuda a explicar, a entender como funciona essa epistemologia do corvo, e como existe um número limitado de unidades que nós conseguimos manter na nossa mente ao mesmo tempo, né? Um exemplo que eu ouvi uma vez foi, imagina que eu te dou uma bolinha de tênis, e aí eu seguro uma bolinha de tênis com a tua mão direita. E aí eu te dou uma bolinha de tênis, uma segunda bolinha de tênis com a tua mão esquerda. E aí eu te dou uma terceira bolinha, aí tu levanta o teu pé direito para ficar equilibrando. E aí eu te dou uma quarta bolinha para tu tentar equilibrar ela na tua cabeça. E aí eu te dou uma quinta bolinha, uma sexta bolinha. Chega em determinado ponto que o número de bolinhas que tu está tentando balançar, ele completamente colapsa. Então, não é uma questão de que eu vou até 5, 6, 7 unidades que eu consigo manter na minha mente, e aí eu simplesmente chego num limite, e aí eu fico naquele limite. Não, o que acontece é quando eu tento adicionar uma quantidade de unidades maior do que a mente do ser humano consegue aguentar, o pensamento ele drop, né? Ele colapsa. Então, isso acontece para todo mundo que passou pelo ensino médio e que passou pela faculdade. Isso acontece muitas vezes quando a gente está tentando estudar estudar para uma prova e tem uma quantidade muito grande de informação para ser retida para aquela prova. E parte do que a gente chama de bloqueio mental, esse bloqueio mental, em grande parte, tem muita informação que eu não consegui discernir, eu não consegui organizar na minha mente, eu não consegui juntar, aglomerar em unidades mais facilmente concebíveis por mim, e aí, como resultado, eu bloqueio e eu não consigo fazer nada. Isso é um exemplo que a gente chama de crow overload, né? A minha capacidade de reter unidades, ele passou do limite, né? Então, um exemplo que para mim era muito comum quando eu trabalhava como professor de inglês, eu tinha muitos alunos que eram professores universitários e eles queriam aprender duas coisas ao mesmo tempo, duas habilidades completamente diferentes ao mesmo tempo. Deu uma travada. Eles travavam. Então, o exemplo clássico era, eles eram professores universitários e eles queriam fazer uma apresentação, né, num simpósio, numa conferência dos seus trabalhos, né, aquelas apresentações clássicas de 15 minutos, mas eles queriam fazer em inglês, ou eles tinham que fazer em inglês. Então, eles tinham que tratar duas habilidades distintas. Uma era a habilidade de falar em público, de expor as suas ideias de forma clara, e uma outra habilidade completamente distinta era falar em inglês. Então, muitas vezes, eles achavam que eles não conseguiam não conseguiam apresentar em inglês por causa do inglês, mas que, na verdade, eles não conseguiam falar, não conseguiam apresentar, porque as suas capacidades de oratória, de apresentação, eram muito limitadas. Então, o inglês acabava sendo um scapegoat. Era a desculpa que eles davam para si mesmos, tentando justificar por que eles não conseguiam fazer a apresentação. Então, eu tinha que explicar isso para vários PhDs. E isso mostra o problema de não entender exatamente como a mente do ser humano funciona. Então, tentar lidar com uma quantidade de coisas que sobrepassa a capacidade que nós temos, que é uma capacidade natural, isso causa vários problemas, né, do ponto de vista emocional. Porque daí a pessoa, ela começa a achar, eu sou muito burro, eu não consigo fazer, tem alguma coisa errada comigo, eu preciso praticar mais, porque no sentido de para as outras pessoas é fácil, mas para mim é muito difícil. Então, eu tenho que sentar e eu tenho que praticar mais. Mas não surge na cabeça dessas pessoas de que para fazer qualquer coisa é necessário prática.
Prática não é uma coisa estrita para aquela pessoa, porque ela, né, a sua própria autoestima começa a ser afetada, porque ela acha que ela é burrinha, ou ela não entende, ou ela não consegue, ela é especial e ela precisa praticar. Mas os outros não, para os outros é natural. Uma coisa que eu ouvia muito, uma enorme frequência, as pessoas diziam que, para mim, aprender línguas é fácil. Sim, mas óbvio que para mim, na minha vida adulta, aprender línguas é fácil, porque eu passei mais de 20 anos estudando línguas estrangeiras, várias línguas estrangeiras. Então, com mais de 2 décadas de prática, praticando várias línguas, é óbvio que eu acabo ganhando uma certa habilidade para lidar com isso, né? Mas, em parte, eu consegui estudar línguas estrangeiras por uma compreensão sobre exatamente como a minha mente funciona. E não ter algumas dessas compreensões que são mais ou menos básicas, são mais ou menos fundamentais, faz com que a pessoa ela adote estratégias incorretas. E adotar estratégias incorretas leva a fracasso na obtenção do objetivo que a pessoa tem, e isso muitas vezes impacta a autoestima da pessoa. E isso acaba gerando uma espiral de eu não consigo, eu tenho dificuldade, eu não sou capaz, né? Então, é importante ler o livro da Ayn Rand, né? A Introdução à Epistemologia Objetivista, É, em parte para entender melhor como aprender, né? Como pensar.